Disse Palavras de Vida Eterna, acertou. Do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. A nossa mensagem é de número 38 hoje. E o título da mensagem é Salvar-se. E é interessante porque no nosso estudo de hoje nós também vamos ver uma parte em que Jesus fala sobre isso. Mas aqui não é Jesus falando, é Paulo escrevendo a sua primeira carta a Timóteo. As cartas de Paulo também fazem parte do Novo Testamento. Então, esta é a primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, diz-nos Paulo: Palavra fiel é esta e digna de toda aceitação. 2 pontos, ele vai dizer. Que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Bom, quem é pecador, e aí é claro que nós na doutrina espírita sabemos que o pecado é o erro, porque ainda estamos na fase de espíritos imperfeitos. Né? Espíritos imperfeitos por quê? Porque erram, nós erramos. Né? Então daí, este é um planeta que serve de habitação para espíritos, nós, imperfeitos. Sendo assim, quem são os pecadores deste mundo? Os que erram, os que ainda fazem escolhas que não estão conforme as leis de Deus. Pecadores somos todos nós, não é? Jesus veio para nós, humanidade do planeta Terra. Então, Paulo diz que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, nós estamos só falando aqui sobre os pecadores, porque bem vai se aprofundar na questão de salvar o nosso Emmanuel, que vai comentar da seguinte forma as palavras de Paulo sobre o que o Cristo veio fazer aqui na Terra, quando há 2000 anos ele se apresentou para difundir a mensagem que ele trouxe em nome de Deus, como Messias, não é? Que é o Evangelho. Diz-nos Emmanuel assim: digna de nota a afirmativa do apóstolo, asseverando que Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, para reconhecermos que salvar não significa arrebatar os filhos de Deus à lama da terra para que fulgurem de imediato entre os anjos do céu. Jesus chegou e a humanidade que se apresentava selvagem continuou após a crucificação. Não é? Porque esse processo é um processo, ele deu início, não é, a esse processo que vai acontecer dentro de cada um de nós. Mas Emmanuel continua nos dizendo assim: assinalemos que logo após a passagem do Senhor entre as criaturas, a fisionomia íntima dos homens, de modo geral, era a mesma do tempo que lhe antecedera a vinda gloriosa. Mantinham-se os romanos no galope de conquista ao poder, os judeus permaneciam algemados a racismo infeliz, os egípcios desciam à decadência, os gregos demoravam-se sorridentes e impassíveis em sua filosofia recamada de dúvidas, ou seja, forrada de dúvidas e prazeres. Os senhores continuavam senhores, os escravos prosseguiam escravos. Todavia, o espírito humano sofrera profundas alterações. As criaturas, ao toque do exemplo e da palavra do Cristo, acordavam para a verdadeira fraternidade, e a redenção, por chama divina, começou a clarear os obscuros caminhos da terra, renovando o semblante moral dos povos. Salvar-se, pois, não será subir ao céu com as sandálias do favoritismo religioso,
mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. E isso vai acontecer como? Como é que o mal se exprime no mundo? Através do livre-arbítrio da criatura humana. É assim que o mal se exprime, porque o mal é o quê? A própria imperfeição que leva ao erro. E o nosso Emmanuel continua. Que, repetindo, salvar-se, pois, não será subir aos céus com as alparcas, são as sandálias do favoritismo religioso, mas sim converter-se ao trabalho incessante do bem para que o mal se extinga no mundo. Não é mágica, pois, não é? Salvou-nos o Cristo ensinando-nos como erguer-nos da treva para a luz. Salvou-nos o Cristo ensinando-nos como erguermos-nos aqui dentro, tudo dentro de cada um de nós, da treva para a luz. Onde está a treva? Dentro de nós. Onde está a luz? Dentro de nós. O que ele nos trouxe foi um roteiro para podermos efetivar esse trabalho que vai se dar dentro de cada um de nós. Salvar é, portanto, levantar, iluminar, ajudar e enobrecer. E salvar-se é educar alguém para educar os outros. Como é que isso se dá? Através do exemplo. Educar não é dizer o que o outro tem que fazer. O outro vai ver, quando nós fizermos, a qualidade da nossa escolha e vai ver a consequência do nosso exemplo, da nossa escolha positiva, não é? Isso dentro do que Jesus nos conclama. Quando ele nos diz que salvar-se é educar-se alguém para educar os outros. Esse alguém somos nós, educar-se. Para educar os outros. Como? Não faça isso, faça aquilo, não faça isso. Não. O outro vai aprender com o nosso exemplo. É claro que muitas vezes poderíamos até, se alguém nos perguntar, olha a delicadeza da coisa, não é? Se alguém nos perguntar, porque não adianta nós falarmos se as pessoas não nos perguntam, porque isto revela que a pessoa não quer ou não está pronta para ouvir. Então é muito bom quando alguém nos pergunta, porque de alguma forma ela já mostra interesse, né, vontade de saber um pouco mais.